Então, muito boa noite, não é? Bem-vindos a quem nos está a ver, a quem vai ver até possivelmente depois esta gravação. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, nesta minha rúbrica do Era uma Vez, Marcas na Atualidade, em que já começámos aqui no início do mês de janeiro, já passámos aqui pela saúde mental, já passámos aqui por alguns tópicos, desde a publicidade mental, aqui com vários convidados. E hoje tenho aqui uma convidada muito especial para mim, na qual eu já lhe vou passar a palavra, a Catarina Maia. A Catarina Maia, da sua mega experiência também nas vastas áreas, ela trabalha muito a saúde natural, é aqui criadora da sua própria marca, que ela mesmo vai dizer no seu nome próprio. E antes de mais, vou aqui passar uma frase. Vamos começar aqui a nossa conversa com uma frase que a Catarina partilhou comigo. Se a tranquilidade da água permitisse refletir as coisas, o que não poderá a tranquilidade do espírito? E vou trazer isto para a abertura da nossa conversa, da nossa partilha sobre a saúde natural e propriamente as sincronicidades que nos ajudam também a descobrir o admirável caminho da saúde, não é assim? Catarina Maia, diz-nos aqui um olá. Muito boa noite a todos, boa noite, minha querida Sofia, muito obrigada pelo teu convite. Como a Sofia disse, este encontro é muito especial, é muito especial porque, exatamente por causa das sincronicidades, eu diria que me reencontrei com a Sofia, uma pessoa que eu tenho a certeza que já conheço, não é de agora. E então é por isso que este encontro ou este reencontro é tão especial. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui e partilhar convosco aqui um bocadinho da minha experiência, daquilo que me vai na alma. Obrigada. Então, se eu pudesse perguntar-te a nossa pergunta, a minha pergunta também da praxe, do quem é Catarina, o que é que dizem os teus olhos, e se tivesses até que responder à pergunta, era uma vez, o que é que tu dirias? Olha, eu diria que o que dizem os meus olhos é cada vez mais, porque eu trabalho nisso todos os dias, cada vez mais o que diz a minha alma. Dizem que os olhos são um espelho da alma e eu tento sempre e muito colar esta imagem de um e outro. Se eu tivesse que começar uma história por Era uma Vez, eu diria que era uma vez um mundo cheio de concórdia, um mundo com pessoas plenas de si próprias, conscientes de si próprias, onde toda a gente vive em harmonia, colabora mutuamente e que se compreendem e se respeita. É esse o meu mundo. Era uma vez um mundo destes, é neste mundo que eu quero viver. E os meus olhos dizem exatamente isto. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, pelas pessoas, acredito muito nos valores humanos, apesar de ultimamente eles andarem um bocadinho esquecidos, não é? E acredito que as pessoas conseguem encontrar dentro de si próprias o potencial que necessitam para serem cada vez melhor. Se procurarem encontrarem o seu propósito de vida, a sua missão de vida, encontrarem a cura para os seus males, não só físicos, mas também os males da alma. Porque tudo começa primeiro no nosso campo energético e, portanto, se nós conseguirmos encontrar dentro de nós próprios essa força interior, essa energia de autocura, conseguiremos com toda a certeza encontrar cura e resolução para os nossos males físicos. É nisto em que eu acredito e é esta pessoa que eu sou. E isto tem espelhado um bocadinho aquilo que tem sido o meu caminho até agora. Então, já aproveitando também essa deixa, não é? De curar esses males da alma, queres-nos falar um bocadinho do que é que tu fazes? Falar aqui também qual é aqui a tua marca e o que é que, o que é que te impacta mais? E aproveitando sempre as marcas da atualidade, o que é que tu vês à tua volta também? Já falaste aqui dos valores humanos que às vezes são esquecidos. O que é que tu sentes que a modernidade ou que a atualidade também nos tem trazido? Olha, Sofia,
eu tenho formação em naturopatia, medicina chinesa, homeopatia integrativa, tenho uma especialização em biofeedback ou terapia quântica, como também conhecem. E trabalho muito estas áreas, trabalho muito também áreas com crianças, porque tenho muitas formações nesta área da pediatria, no sentido de ajudar as crianças também a descobrir cada vez mais cedo o seu potencial interior, e isso tem sido uma descoberta muito, muito surpreendente. É isto que eu faço. A minha formação base é em Direito, porque eu tenho assim um grande problema em lidar com as injustiças e por isso eu procurei, eu acho que sou signo de balança, se calhar foi por isso que eu escolhi uma licenciatura em Direito. E o Direito trouxe-me esta capacidade de conseguir tentar sempre encontrar soluções para os problemas. Os advogados em particular têm esta particularidade de conseguir esta particularidade. Portanto, foi de propósito. Sincronicidade, Foi não de é? propósito, esta Olha, sincronicidade. já agora deixa-me só abrir-te um parênteses aqui, porque eu também sou balança, também não lido bem com injustiças, e aqui estamos nós com esta Lá está. sincronicidade que eu acho que nunca falámos disto, ou se Pois falámos não não, me lembro. pois não. E pronto, e então eu sou licenciada em Direito, exatamente porque tenho esta ligação muito forte à justiça e ao tentar encontrar soluções para que se consiga conciliar a vontade de todos sem que ninguém saia prejudicado ao máximo, não é isso? E juntar aquilo que é o benefício para todos e daqui conseguirmos construir uma solução, mas isto depois transpôs-se para toda a minha vida. E eu, a determinada altura da minha vida, exatamente por causa das sincronicidades, o meu irmão desafiou-me para fazer um curso de naturopatia e eu lá fui, porque sempre fomos muito ligados. O meu irmão é sempre quase que o meu guia na vida, apesar de ele ser mais novo que eu. Mas ele tem sido sempre aquele que me dá um empurrão para aquilo que eu aquilo em que eu me consigo realizar. E ele convidou-me para isso, fomos tirar o curso de naturopatia, entretanto veio o curso de medicina chinesa, da homeopatia, e isto tem sido uma descoberta. E nesta descoberta aquilo que eu faço é trazer às pessoas a capacidade de elas encontrarem dentro de si próprias este benefício, encontrarem dentro de si próprias a sua melhor parte. Porque, repara, Sofia, naquilo que nós estamos habituados a olhar para o lado e vemos nas notícias, por exemplo, só vimos o mal de tudo. Vimos a parte pior de tudo. Ou é a crise, ou é a chuva, ou é os cataclismos, ou sei lá, ou é a inflação, não interessa. Mas estamos sempre a ver a pior parte de tudo. Estão constantemente a querer convencer-nos de que nós não somos capazes. E isto faz com que nós, durante a nossa vida, sejamos educados para trabalhar essencialmente com o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, que é o hemisfério do concreto, é o hemisfério do cálculo, da competitividade, do materialismo, e esquecemos o nosso hemisfério direito, que é o da intuição, da criatividade, do acreditar naquilo que nós sentimos interiormente, acreditar no ritmo do nosso coração, porque o nosso coração é que bate o ritmo da nossa vida, é por isso que ele bate, não é? E a frequência do som e da vibração energética é determinante para a nossa vida. E nós somos habituados constantemente a não respeitar isso, a não acreditar naquilo que não se vê, a só acreditar naquilo que conseguimos mensurar. E, na verdade, nós somos muito mais do que isso. Então, o meu papel principal é ajudar as pessoas a descobrirem isso dentro delas próprias, através destas ferramentas todas que eu fui estudando e que fui aprendendo ao longo da vida, e continuo sempre a aprender, Sofia, porque eu não consigo estar muito tempo sem aprender coisas novas. Eu tenho este problema dentro de mim. Eu tenho que aprender sempre coisas novas, e de cada vez que eu aprendo uma coisa nova eu descubro que afinal esta é mais uma forma de eu encaixar essa coisa que eu estou a aprender no puzzle da minha vida. Porque ainda ontem eu falava isto com uma paciente minha e dizia-lhe, todas as pessoas que me procuram em busca de alguma ajuda, de alguma orientação, eu vou tirar sempre, sempre, sempre uma coisa para mim. E eu dizia a essa paciente minha, eu já aprendi muito consigo. Porque eu vejo sempre naquela pessoa que chega até a mim esta sincronicidade, que é, ela traz-me coisas que eu muitas vezes não sou capaz de ver em mim própria sozinha. E se nós tivermos a certeza de que todas as pessoas que se encontram connosco são um bocadinho do espelho daquilo que vai dentro de nós, conseguimos perceber que se calhar o problema daquela pessoa é o nosso também.
E a partir daí, através do nosso autoconhecimento, conseguimos ajudar as outras pessoas também a autoconhecerem-se. E eu digo muitas vezes, Sofia, as pessoas, hoje não basta saber, as pessoas querem saber como. E nós termos A a capacidade, operacionalização. exatamente, não só acordar a consciência da pessoa, mas despertá-la, e despertá-la é ajudá-la a tomar consciência de si própria, o que é que eu tenho dentro de mim que eu posso pôr ao meu serviço. Porque somos sempre habituados a não ter nada dentro de nós próprios, porque nós não sabemos nada e temos que entregar tudo aquilo que são os nossos bem maiores, temos que entregar nas mãos de outras pessoas. E isso às vezes é perigoso, não é? Porque deixamos de acreditar que temos dentro de nós tudo o que precisamos para ser felizes. E basicamente é isto que eu ajudo as pessoas a fazer. Eu digo sempre, no final das minhas consultas, aquilo que eu quero que as pessoas levem é compreenderem a linguagem do seu corpo, de forma a conseguirem trabalhar com ele, em colaboração com ele, e não contra ele, porque é isso que nós somos sempre habituados a fazer, não é? E a não respeitar, a não reconhecer, e portanto esse é o meu principal objetivo, é ajudar as pessoas a reconhecerem a linguagem do seu corpo, trabalharem com ele em benefício mútuo. E depois, outra coisa que eu quero que as pessoas levem das minhas consultas é ferramentas para conseguirem fazer escolhas conscientes em saúde. Não há escolhas certas ou erradas. Há apenas escolhas. Mas tem que ser escolhas conscientes. E a pessoa sabe que quando escolhe isto vai ter uma determinada consequência e quando escolhe outra coisa vai ter outra consequência. A escolha é dela. A escolha é dela. Mas terem essas ferramentas para poder escolher de forma consciente aquilo que querem é fundamental. São estes dois os meus principais objetivos. Obviamente que depois, quando eu ouço as pessoas, e hoje aconteceu isso também com outra pessoa, quando eu ouço as pessoas a partilharem comigo, Catarina, aconteceu uma coisa espetacular na minha vida, eu não tinha noção que isto podia acontecer, e eu descobri isso tudo dentro de mim. Pá, isto é indescritível, e portanto eu partilho com essas pessoas tudo aquilo, todas estas felicidades, todas estas conquistas, todas as suas dificuldades são as minhas também. E por isso, ajudar as pessoas neste caminho, esse é o principal papel do naturopata, não é? É ser um facilitador. Não é o naturopata que cura nada, o naturopata é apenas um facilitador desta energia da autocura do corpo. Então nós somos facilitadores da vida, facilitadores da vida, é o que eu gosto de me chamar. E diz-nos uma coisa, relativamente a esses exemplos também que já trouxeste aqui, não é? Do teu dia a dia, da tua prática, como é que tu vês a modernidade, como é que tu vês a atualidade e como é que tu vês aqui estes valores humanos que às vezes são esquecidos à luz da aproximação, não é? Desta saúde natural, de fazer uma escolha consciente, de ajudar e facilitares lá está, como estavas agora aqui a dizer, para um alcance também da longevidade e da felicidade que mora cá dentro e que nós só precisamos é às vezes de olhar para ela de forma natural. Exatamente. Olha, Sofia, eu vou-te ser sincera, eu acredito, toda a gente diz, dizem que o mundo está a melhorar, mas eu acho que o mundo está pior. Eu acho que não. Eu acho que o mundo está melhor. E nós estamos a mudar para melhor. Nós estamos numa fase de transição planetária, não é? Como tu também sabes. E essa transição planetária dói, obviamente, mas cumpre a cada um alinhar-se com essa transição. E o grande problema das pessoas é quando elas não se alinham com a energia universal. Porque quando nós não estamos alinhados, deixamos de nos conhecer, deixamos de nos ouvir, deixamos de ouvir a natureza, deixamos de ouvir o universo, os sinais que o universo nos traz todos os dias, e nós deixamos de ouvir isso. Então, eu acredito que o mundo está melhor por uma razão muito simples. Cada vez têm sido mais as pessoas que procuram autoconhecimento, procuram um guia na sua vida, alguém que as ajude a encontrar-se a si próprias, encontrar o seu propósito e encontrar a sua missão. E eu digo isto muitas vezes às pessoas que se nós não vivemos sem energia positiva e negativa, nem sem luz, nem sem escuridão, portanto, são apenas dois polos da mesma energia. E nós somos todos energia. Não há forma de dizer que não somos. Somos todos energia. O corpo é uma energia mais condensada, mas os nossos corpos etéricos, energéticos, são energia mais subtil. E nós somos todos energia. Então, nós temos que nos alinhar com esta energia universal
E nós até podemos, e isto acontece muitas vezes com os meus pacientes também, que é, as pessoas estão a tomar os suplementos todos, estão a fazer uma alimentação espetacular, estão a fazer exercício físico, tudo. Não acontece nada. E não acontece nada por uma simples razão. Não estão alinhados. Nem com si próprios, nem com o universo. E muitas vezes eu começo exatamente por fazer este alinhamento para depois as coisas começarem a acontecer a seguir. Porque tudo se passa primeiro no nosso campo energético. E, na verdade, têm sido muitas as pessoas que me têm procurado, a mim e a muitos outros terapeutas, como tu, por exemplo, as pessoas à procura deste guia. E estava eu a dizer que este propósito, se nós entendermos que o nosso propósito é a nossa energia positiva, e, portanto, é o nosso propósito que nos diz, eu quero ir para ali. Aquilo é o meu objetivo de vida. E se nós entendermos que a nossa missão é a nossa energia negativa e que nos impele, é a energia que nos empurra em direção ao nosso propósito, muitas vezes, se nós explicarmos às pessoas que os momentos mais difíceis da sua vida, em que elas diziam, sinto uma energia negativa à minha volta, não consigo sair daqui, se nós compreendermos que isto é a sua missão a dizer-lhe, vai para o caminho certo, é mais fácil as pessoas compreenderem o que é que se passa com elas. Porque muitas vezes as pessoas, quando isto acontece, acham que tem que ser alguém de fora a resolver o seu problema. E então recorrem a todos os profissionais. Não quer dizer, obviamente, que eles não sejam necessários. E eu, que fui advogada durante alguns anos, sei bem o que é isso. Mas a verdade é que, enquanto a pessoa não se alinhar e não disser, não, eu tenho que fazer alguma coisa em mim para qualquer coisa mudar no meu exterior. E essa mudança tem que ser interior primeiro. O mundo, nós conseguimos mudar o mundo, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Com o nosso alinhamento, com a nossa decisão sobre aquilo que queremos para nós, para a nossa vida, enquanto nós não tivermos não se fizer este clique dentro de nós próprios, enquanto nós não deixarmos de focar em tudo o que é exterior e entrar para dentro de nós e autoconhecermos, não vai acontecer nada. E isto muitas vezes é um clique que às vezes é difícil, porque temos que tirar um bocadinho as pessoas da zona de conforto, obviamente, não é? Que as pessoas estão habituadas durante muitos anos a esta lufa-lufa do dia-a-dia e estarem sempre preocupados com o que é o stress e o exterior e o que é que tenho que fazer, o que é que não fiz. E de repente temos que dizer, não, espera, para, olha para dentro. E quando as pessoas olham para dentro, às tantas que compreendem que estavam a viver uma vida que nem sequer conheciam, que nem era a sua. Porque estavam a acreditar em coisas que nem sequer têm nada a ver com elas. Eu costumo dizer que estão a ser os tarefeiros da vida, não Exatamente, é? Tipo, já exatamente, fiz uma exatamente, tarefa, cheque. exatamente. E E muitas devemos vezes é assim, as pessoas ser. nem pensam sobre isso, não é? São tarefeiros. Mandam-lhes fazer uma coisa, fazem e não pensam. Então, este é o nosso papel também, enquanto terapeutas de saúde natural, é ajudar as pessoas a pensar. E a pensar sobre si. E a pensar sobre o mundo. E o que é que querem para o mundo. E eu, muitas vezes, faço este exercício comigo própria. E penso assim, se eu hoje desaparecesse, que marca é que eu deixava no mundo? E se nós perguntarmos isto a muitas pessoas, muitas delas não sabem bem, porque estão vazias de si próprias. Olha, que digo-te que foi essa a pergunta-chave para eu fazer aquilo que eu estou a fazer hoje. Exatamente, exatamente. E, portanto, tu tiveste que procurar o que é que eu deixava no mundo? Dentro de ti, para conseguires mudar. É exatamente isso que acontece com a maior parte das pessoas, que aconteceu comigo também, não é? E todos os dias acontece porque eu faço este exercício muitas vezes. Mesmo em relação à forma como nós lidamos com os desafios, porque nós não conseguimos, mesmo com este alinhamento todo, não conseguimos deixar de ter desafios na vida e ter stress e ter chatices, não é? O que pode mudar é a forma como nós os encaramos e a forma como nós Posicionamos. lidamos com eles, não é? E isso muitas vezes é que muda. E quando isso muda, quando muda a tua forma de encarares algumas coisas as quais tu deixas de valorizar, quando tu começas a ter noção que existem valores muito mais altos e muito mais importantes do que uma coisa sem importância nenhuma, que, ok, aquilo nem interessa, não, é um não assunto, tu começas a perceber que à tua volta começam a acontecer coisas como se a nossa vida fosse um puzzle vivo que se mexe sozinho e que tu, às tantas, a partir do momento em que tu consegues encaixar a tua pecinha naquele puzzle, todo o puzzle começa a mexer. E tu começas a ficar mais atenta, ficas mais atenta a ti
e vais começar a ficar mais atento ao mundo. E começas a perceber que o universo está constantemente a conversar contigo, assim como o corpo. A forma como o corpo tem de falar connosco é através de sintomas e sinais. Não é? Ele não tem outra forma. Fala connosco através das coisas que nós temos, das coisas que nós sentimos. Dos mecanismos. Nós, muitas vezes, as pessoas não aprendem a silenciar o corpo. E isso é perigoso, não é? Porque depois o problema está lá na mesma e o corpo não fala. E o universo é exatamente a mesma coisa. A partir do momento em que nós começamos a ficar atentos, vamos começar a ver que o universo está constantemente a falar connosco. Ou é porque olhamos para o relógio e são 11h11 ou 12h12, ou é porque olhamos para o conta-quilómetros e os números estão todos seguidinhos. Enfim. Ou é porque temos uma live, não é? Dia 3 de 3 de 2023. Exatamente. Ou é porque... Exatamente, é isso mesmo, Sofia, é isso mesmo. E a partir do momento em que isto começa, em que nós começamos a perceber que nós somos apenas uma parte muito pequenina desta maravilha que é a criação, primeiro que nada ficas deslumbrada. Ficas, como é que é possível eu nunca ter percebido isto? Sim. E depois começas a perceber que tens uma responsabilidade muito maior. E isso às vezes é que é assustador para as pessoas. Porque o conhecimento traz-nos responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade grande em fazer com que as coisas corram bem. E o facto de as pessoas se levantarem de manhã e terem um pensamento positivo de manhã, logo que se levantam, a maior parte das pessoas nem se lembra o que é que pensou quando se levanta. Normalmente é o que é que eu não fiz ou o que é que eu tenho que fazer. E, portanto, estou sempre no ontem ou no amanhã, nunca estou no hoje. Mas se as pessoas perceberem que esse pensamento positivo vai condicionar todo o seu dia, não só em si própria, mas também naqueles à sua volta, isto traz responsabilidade, não é? A pessoa saber que é como se nós fôssemos um dos neurónios do planeta, não é? E estar aqui a pensar, ok, eu tenho que fazer a minha parte para que o conjunto corra bem, eu tenho que procurar o melhor das Colabore, pessoas. não é? Nós temos que colaborar também. Exatamente, e portanto, nesta perspectiva colaborativa de sintonia, então começas a perceber que as coisas começam a acontecer à tua volta, abrem-se portas, conheces pessoas, aconteceu connosco, não foi, Sofia? Conheces pessoas que afinal chegas à conclusão que são muito, muito afins contigo, têm muitas coisas em comum, energeticamente é uma certeza que as pessoas já se conhecem há não sei quanto tempo, são pessoas que nos trazem novas oportunidades na vida, com quem nós aprendemos imenso. Tudo começa a acontecer. De facto, é um clique que se dá na vida das pessoas que é brutal. E nós, e eu falo por mim, não é? Enquanto naturopata, enquanto terapeuta na medicina natural, é isto que nós trazemos à vida das pessoas, ou que tentamos trazer à vida das pessoas. É ensiná-las a encontrar-se, tal como tu, e por isso é que nós temos aqui esta sintonia tão grande, porque podemos trabalhar perfeitamente em colaboração, é ajudar, eu de uma maneira, tu de outra, outro profissional qualquer, não interessa, podemos fazê-lo de forma a contribuir para que aquela pessoa consiga encontrar o seu lugar no mundo. Porque todos nós, todos, temos um lugar no mundo e temos uma missão, um propósito e uma missão. E o nosso papel é ajudar as pessoas a encontrar isso. E quando as pessoas encontram isso, pronto, tudo o resto começa a acontecer. Assim, de repente, as pessoas começam a se sentir melhor. A partir do momento em que se começam a sentir melhor, começam a ser mais saudáveis, porque dentro do nosso corpo, toda a forma como nós nos sentimos é transcrita através de uma emoção, e essa emoção traz determinadas alterações fisiológicas no nosso corpo. E nós, a partir do momento em que começamos a acreditar que é possível ser melhor, começamos a acreditar num futuro melhor, tudo em nós começa e está cientificamente comprovado. As pessoas que têm fé são mais saudáveis do que as pessoas que não têm. Eu costumo dizer que é um dominó interno, não é? Liga-se Exatamente. e faz ali um efeito dominó. Exatamente, exatamente. Nesta área da naturopatia, aquilo que depois eu faço é encontrar, utilizar ferramentas que têm a ver em tudo o que está disponível na natureza em benefício da pessoa. Portanto, ensinar a pessoa a escolher também os seus alimentos, a escolher a forma como escolhe os seus pensamentos, enfim, tudo isto. A suplementação quando é necessária, obviamente. Mas são ferramentas e técnicas naturais para ajudar as pessoas a encontrarem este equilíbrio interno, tanto físico como mental, emocional, espiritual, enfim, o que lhe quiserem chamar. E é preciso Não? tempo também para isso, não é? Claro, temos que dar tempo, temos que dar tempo ao corpo. E Dar tempo ao corpo. estavas a falar de uma palavra que tem regido aqui o meu dia, ou melhor, o meu início do mês, e também o final do mês passado, principalmente anteontem, que fiz aqui algumas sessões
com algumas das pessoas que eu acompanho e geralmente eu uso uma ferramenta que é de storytelling, que usa sempre muito a imagem e as palavras. E eu venho trazer esta imagem, porquê? Porque tu estavas a falar nisso e eu não posso deixar de partilhar isto aqui convosco, que é esta imagem, consegues ver? Sim, Que sim, tem o sim. nome alinhamento. E é curioso porque muitas das vezes nós tendemos a. Tu já falaste disso, mas eu só queria aqui colmatar, só aqui fechar também a nossa live, para dizer-te que muitas das vezes nós temos a tendência em olhar para a nossa régua e medir com a régua do lado, não é? E até esticamos quando a nossa régua já não dá para esticar mais ou a alargamos. Então, o que é que vos quero também deixar aqui? Que o nosso alinhamento, primeiro, ele tem que ser connosco próprios. Nós podemos olhar para a outra pessoa como um exemplo, como uma facilitação, como um motivador, mas temos que olhar para a nossa própria medida. A medida do nosso corpo, a proporção, não é? Do nosso corpo, que tem Mesmo. proporções importantes de serem também serem de certa forma olhadas com amor, não é? Com a nossa própria natureza, porque é que eu às vezes critico o meu nariz grande, por acaso estava a ver ontem uma amiga minha, que também está assim num processo de autoconhecimento e ela escrevia mesmo sobre isso, que sempre olhou para o seu nariz como grande. E a partir deste momento, que já está aqui também num caminho, começou a fazer um mantra, uma afirmação positiva, a dizer: Fogo, eu tenho um nariz super bonito. E então é este match, não é? É este alinhamento que nós Exatamente. devemos todos fazer. E com isto, venho aqui só fazer-te a seguinte pergunta: de tudo aquilo que nós já partilhamos aqui do teu conhecimento, que boas práticas, eu sei que tu já frisaste aqui algumas coisas, não é? Este puzzle vivo, como é que nós o podemos ter em conta hoje em dia que temos tanta informação, é tanta notícia, são os telemóveis, não é? Este excesso de acumulação, não é? É, E às vezes somos uns acumuladores de coisas. Como é mesmo. que poderias deixar aqui como boa prática? O que é que nos podias dizer? Assim, o que é que Olha, Sofia, de facto, há uma coisa muito perigosa hoje em dia que é as pessoas terem informação, como eu costumo dizer, informação-chave na mão. Ou seja, dão informação à pessoa e isto começa pelas crianças, atenção, não é? Uhum. E eu, como digo, dou muita atenção às crianças, foi por isso que eu fiz aquela formação na ICU Academy, em Inglaterra, exatamente por causa disto, que é a informação-chave na mão é perigosa. Então, aquilo que nós temos que fazer é não desvalorizar nenhuma informação, claro, obviamente, não é? Porque todas elas podem nos trazer coisas interessantes, mas conseguirmos ter pensamento crítico e construir a nossa própria opinião e aquilo que faz sentido para nós. Porque isto na naturopatia também é muito importante, é não somos todos iguais. Na naturopatia existe um princípio fundamental que é o da individualidade bioquímica, ou seja, nós não somos todos iguais. Aquilo que é para mim pode não ser para a outra pessoa. E apesar daquilo ser bom para a outra pessoa, pode não fazer sentido para mim. Então, o que é importante aqui é, com a informação que vamos tendo disponível, construir a nossa opinião. Uhum. E, obviamente, procurar um profissional que possa orientar a pessoa, porque com tanta informação, com tantas coisas que estão hoje disponíveis em todo o lado, às vezes é perigoso, porque toda a gente sabe que muitas vezes as próprias, a própria indústria faz com que as pessoas tendam mais para umas coisas ou outras, não interessa. Mas a verdade é procurar um profissional que as possa orientar e depois, obviamente, trabalhar sempre o seu autoconhecimento, trabalhar a sua alimentação. Eu costumo trabalhar 5 pilares da saúde. São muito simples. Depuração do organismo, ou seja, desintoxicação, sempre constantemente a limpar, porque nós estamos sempre a intoxicar-nos, seja com alimentos, seja com emoções, seja com as notícias, seja com os campos energéticos das outras pessoas, com as radiações, não interessa. Depois, alimentação consciente, a gestão do stress, onde eu ponho lá sempre a qualidade do sono, o exercício físico e depois a suplementação quando ela é necessária. E isto, normalmente, nós hoje em dia já não conseguimos ir buscar aos alimentos a qualidade nutricional que eles tinham há uns anos atrás, porque os solos hoje em dia estão sobrecarregadíssimos com a agricultura intensiva, com os fitoquímicos, e portanto, os alimentos não têm a qualidade nutricional que tinham há uns anos. Então, normalmente, é preciso fazermos ali um acerto com alguma suplementação para
dar ao corpo os nutrientes que ele precisa, porque o corpo só conhece vitaminas, minerais, enzimas, aminoácidos, é isso que o corpo conhece, não conhece mais nada. Portanto, todos os alimentos que o corpo reconhece como combustível são os alimentos da natureza. Não processados. Não são os alimentos fabricados em laboratório. Os alimentos em laboratório devem ser digeridos no laboratório. Não devem ser digeridos dentro do corpo das pessoas. As pessoas conhecem, o nosso corpo conhece alimentos da natureza. Então, esse cuidado nós temos que ter com aquilo que escolhemos para comer. Então, através destes 5 pilares, nós conseguimos, trabalhando estes 5 pilares e partindo de uma base estável, conseguimos garantir o nosso equilíbrio. Obviamente, depois de cada um destes pilares é subdividido e cada um pode subdividi-lo nas subdivisões que entender. Eu diria que neste âmbito que estivemos aqui a falar, na gestão do stress, temos a qualidade do sono, temos o alinhamento consigo próprio, o autoconhecimento, o crescimento, a evolução espiritual, moral e espiritual, que essa é outra coisa que tu és exímio a fazer, e eu quero deixar aqui este testemunho vivo de que, através desta agenda que a Sofia tem, as pessoas conseguem atingir patamares de evolução e de autoconhecimento brutais, e tenho esta experiência com pacientes minhas, e por isso deixo aqui a todos o repto para se aventurarem a viajar um bocadinho por esta agenda. Mas aí isto é fundamental porque se trabalha muito este alinhamento que eu estou a falar, este alinhamento da pessoa, este autoconhecimento da pessoa. E por isso, como eu estava a dizer, cada pilar destes é subdividido em várias coisas, consoante também a vontade da pessoa e os objetivos que cada um tenha. Mas basicamente são estes 5 que determinam a nossa felicidade. E por isso eu trabalho muito esta perspectiva assim. Há pessoas que trabalham uns mais pilares, outros menos pilares. Enfim, estes são aqueles que eu considero que são importantes. Mas estas boas práticas de autoconhecimento, de entreajuda, colaboração, olhar para o mundo e ser grato ao mundo, à vida, para aquilo que nós temos. Ajudar o outro, olhar para o outro sempre, não numa perspectiva de criticar, mas de ajudar, de compreender, de respeitar. Enfim, independentemente daquilo que os outros façam, mas nós temos que ser responsáveis pelos nossos próprios atos e pelos nossos próprios pensamentos. E se nós, como eu estava a dizer no início, se nós começarmos a mudar dentro de nós próprios, o mundo à nossa volta vai mudar. Isso eu tenho a certeza absoluta. E eu acredito nisso. Eu acredito na bondade humana. Olha, eu vou pegar na tua boa prática também para reforçar aqui que, de facto, esta boa prática da gratidão, por exemplo, há um livro sempre que eu recomendo cada vez que as pessoas começam a trabalhar comigo, é um livro que para mim faz muito sentido, que é um livro da Rhonda Byrne, que se chama A Magia, que é um livro que fala-nos sempre e traz aqui vários exercícios sobre a gratidão. Eu estou muito grata porque nos cruzamos pessoalmente e o match, não é, das sincronicidades que foi aquele momento. E assim, em jeito de fecharmos a nossa live e aproveitando novamente que as sincronicidades e o admirável caminho da saúde, tu pudeste aqui partilhar, queres nos brindar aqui em contar como é que o match entre a sincronicidade, a energia, a saúde pode ser aqui o nosso motor do caminho da felicidade eventual, efetivamente. Mesmo, Sofia. É mesmo. A saúde não é apenas a ausência de doenças, não é? Ainda ontem falávamos nisso. É uma sensação de bem-estar, de plenitude. Eu gosto de utilizar esta palavra da plenitude, porque a plenitude é quase como o nosso coração estar cheio. E a partir do momento em que nós temos essa sensação de coração cheio, de coração para nós sentirmos que estamos realizados, que estamos felizes, estamos gratos ao mundo, mas também o coração cheio porque sentimos que cumprimos o nosso dever para com os outros, isto é mágico, este momento é mágico. Então, quando nós encontramos esta plenitude dentro de nós e conseguimos manter-nos o mais possível nesta vibração, nesta frequência, conseguimos construir todos os dias a nossa saúde. E como eu estava a dizer, a saúde não é apenas a ausência de doença. É uma situação em que o corpo está saudável, porque se sente bem, porque a pessoa se sente bem com ela própria, porque o corpo consegue ter a energia que necessita para desempenhar as suas funções de forma
satisfatória e a pessoa se sente bem consigo própria e com o mundo. Uma pessoa sentir-se bem consigo própria e com o mundo, no tempo onde vive, e eu costumo às vezes dizer isto, nós podemos estar felizes no meio de uma tragédia, ou podemos estar sós no meio da multidão, porque o que interessa é o nosso interior. É o nosso interior. E mesmo que o mundo à nossa volta pareça complicado, se nós A ruir até. continuarmos a manter dentro de nós próprios esta sensação, estamos a contribuir para que esta imagem do mundo, que muitas vezes é deturpada, e às vezes esta imagem do mundo é construída e é projetada nas pessoas. É por isso que as pessoas às vezes estão a viver coisas que nem existem, porque é tal informação-chave na mão. E, portanto, isto começam a acontecer estas sincronicidades. Então, a saúde é construída também de sincronicidades e é construída também de emoções, principalmente de emoções e de pensamentos. E comigo aconteceu isso, contigo aconteceu isso, e portanto acontece isso com toda a gente. Basta começarmos a fazer esta energia dentro de nós próprios, esta Alinhar, energia não é? alinhar-se, porque tudo começa a acontecer. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Olha, Catarina, muito, muito grata. Eu queria só deixar aqui que realmente a vida nos guia onde nós temos que ir e às vezes empurra-nos. Nós resistimos, mas a vida vem e diz assim, vá lá, anda lá. E o planeta hoje pede-nos isso, Sofia. É assim, nós todos vamos ter que fazer este caminho de transição. Uns a bem, uns a mal, mas vamos todos fazer, não é? Sim. E mais, eu costumo dizer que é, não resistas tanto, mas anda para a frente, dói menos. Às É vezes isso, é isso. é isso Olha, mesmo. queria deixar aqui que, de facto, o trabalho exímio que tu fazes, podem as pessoas consultar. Eu vou deixar depois aqui a descrição, nas redes sociais, no Facebook, e no Instagram, certo? Sim, sim, exatamente. Queres só aqui reforçar onde é que as pessoas também te podem encontrar? As pessoas podem encontrar-me através, como eu Sofia disse, através das redes sociais. Eu tenho consultório em Santarém, em Lisboa, e, por isso é uma questão de me mandarem uma mensagem privada, que entretanto logo combinamos o melhor horário para falar convosco, para vos encontrar ou reencontrar. Isso mesmo. Olha, Acredito que queria muitas deixar pessoas aqui sejam assim. também uma nota, que eu vou fazer aqui o meu terceiro retiro também aberto ao público no dia 17, 18 e 19 de março. E é este convite aqui também a desintoxicar, porque eu trabalho também estas 5 dimensões de forma muito, ou seja, muito sincronizada, a nossa dimensão mental, energética, espiritual, emocional e física, e ela vai ser passada também neste retiro, neste detox, em que quem realmente sentir que realmente precisa desta maior clareza, confiança, paz interior, que lá está, não é às vezes com um clique, mas é com práticas e com um acompanhamento super personalizado que tanto tu fazes como eu faço, e que realmente é isso também que nos traz aqui os resultados. Ainda ontem, por acaso, recebi assim 2 mensagens muito bonitas, de um simples exercício que é, por exemplo, da minha agenda, o facto de em cada mês fazer aqui uma soma dos ganhos que eu tive, as oportunidades que aconteceram, que muitas vezes são coisas tão simples que nós nos esquecemos de fazer. Por isso, deixo aqui também, para quem sentir, conhecer um bocadinho do meu trabalho e do retiro que eu vou fazer, e nomeadamente assim bem próximo de ti, não é? Em É Santarém, mesmo, é mesmo. no Cartaxo, por isso é assim um retiro de primavera, vem aí a primavera, e quero aqui deixar um agradecimento muito, muito especial, Catarina, porque és assim uma flor que Eu é que entrou no meu agradeço. jardim para É isso. iluminar esse Obrigada, meu amor. girassol, que hoje estás de Obrigada, Sofia. amarelo, É verdade. Mas tudo amarelo. por isso muito grata. Obrigada. Até breve, Até e, breve. e vemo-nos por Vamos aqui. nos ver. Vamos Era falando por uma aí. vez, então, marcas na atualidade, deixando aqui que o que é que dizem os olhos da Catarina, que é então este espelho da alma, que nos guia e que nos leva aqui a um propósito, a uma energia de alinhamento.
Um beijinho e Um obrigada. beijinho. Até Obrigada, breve. Sofia. Obrigada a todos.